estava lendo Mateus, então eu parei no capítulo 8. Finalmente eu entendi um versículo que há anos eu tento entender. E esse versículo, ele se encontra em Mateus 8, 9. Vamos lá? E diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a ele, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Gente, quando eu li essa passagem, eu ficava lendo aquele versículo, gente, como assim? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Para quem não sabe, essa é a passagem do centurião que pediu a Jesus para curar o servo dele. Então, Jesus falou, não, pode deixar, eu vou na sua casa e eu vou curar o teu servo. E o soldado diz assim, não, Senhor, não, eu não sou digno da tua presença na minha casa. E aí, ele fala esse versículo que eu acabei de citar. E Jesus fica simplesmente admirado. Eu acho que naquele momento ele ganhou uns pontinhos, hein, no conselho de Jesus, sério. Porque Jesus ficou admirado com a fé dele. Então, no versículo 10, Jesus diz assim, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que Jesus quis dizer com isso? Na época de Jesus, tinha o povo de Israel e mais os romanos. E o centurião era um soldado romano. Ou seja, ele não fazia parte do reino de Cristo. E por isso que ele falou nesse versículo, eu não achei em Israel tamanha fé. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Então eu percebi o que aquele versículo quis dizer. O centurião quis dizer que quando ele dá ordens aos soldados, os soldados vão. Quando ele fala para um soldado ficar, ele fica. O que ele quis dizer com aquilo? Que se Jesus desse a ordem de onde ele estava, o servo dele já estaria curado. Ou seja, Jesus não precisava ir na casa dele para curar o servo dele. Só com uma palavra, Cristo curaria o servo dele. E o que acontece muitas vezes com a gente é que nós não confiamos em Deus. Achamos que quando acontece algo que sai do nosso controle, saiu do controle de Deus também, mas não é bem assim que as coisas funcionam. E esse homem provou isso. Deus, quando ele fala uma só palavra, não tem doença que prevaleça, não tem porta que permaneça fechada ou aberta à voz do Senhor. E a falta de fé desagrada ao nosso Deus. Deus, ele fica muito triste quando a gente não confia nele. Pensa só um minuto. Quando a pessoa que você ama, que você admira, ela simplesmente não confia mais em você. Você faz de tudo por ela e ela ainda assim não confia em você. Não é ruim? Não é uma sensação assim de potência? Nós, seres humanos, nos sentimos assim. Agora imagine Deus. Claro que Deus ele não se sente potente em momento algum, mas ele fica muito triste quando a gente não confia nele. A falta de fé desagrada a Deus. E quando, não importando a situação, nós confiamos em Deus tão grandemente que ele fica admirado conosco. Temos que praticar mais a nossa fé. E o que é exatamente a fé? A fé é crer naquilo que a gente não vê. Às vezes a gente está numa situação em que a gente não vê nada, mas a gente tem que crer que no final daquilo tudo tem uma luz, tem uma solução. E essa solução está em Deus. Temos que praticar essa fé. E são nesses momentos que temos que aproveitar para praticá-la. Praticar a fé é você ir contra você mesmo, é você ir contra a sua própria incredulidade. Isso é praticar a tua fé. Essa é a verdadeira prática. Se você está passando por um problema ou algo que não tem solução, pratica a tua fé, aproveita. Toda vez que parecer que as circunstâncias e os problemas estão engolindo você, pensa assim, Deus ele está comigo, Deus ele não me abandonou, Deus está no meu barco. É essa atitude que Deus quer que nós tomemos em situações assim. Somos filhos dele e ele nos ama. E temos que passar muitas vezes por essas situações para que nós mesmos vejamos o que há em nosso coração. E por isso que Deus permite as provas. Vamos ter mais fé no nosso Papai do Céu?
porque Ele está no comando de tudo. Você perdeu o controle, mas Ele não. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. E beijo no coração de vocês, que o Papai do Céu continue abençoando e que essa palavra tenha edificado a fé de vocês, amém? Beijo. Eu acho que naquele momento, aquele centurião... acho que naquele momento, aquele Centurião... Ai, é centurião...